Bom dia, maravilhindas, bom dia, maravilhindos, bom dia, moça, bom dia, titios e titias, bom dia, vovós e vovôs, bom dia, você que caiu por acaso de paraquedas nesse canal. Meu nome é Helena Moraes e eu vou repetir todas as vezes que eu for gravar um vídeo. Meu canal não tem conteúdo de limpeza de fazer, a não ser, exceto fazer coisas pra pele, entendeu? A não ser isso, não tem mais. Se você não agrada desse conteúdo, você pode sair em o nome do Senhor Jesus. Amém? Porque é dele que eu falo. Se você gosta de outras coisas, o YouTube te dá uma vasta variedade de assunto que você vai encontrar para você. Hoje eu vim falar com você do tempo. Do tempo. O tempo, o que é o tempo para você? O que é o tempo para mim? O que o tempo traz para nós? Nós, dos entas, né? É dos 200 não, dos entas. Depois dos 40, 50, 60, 70, 80, 90, né? O que o tempo traz para mim? O tempo trouxe muitas coisas, boas e ruins, que deixaram cicatrizes na minha alma, que deixou dores na minha alma. Mas o tempo também me trouxe o prazer de devolver uma vida perdida. O tempo, o tempo me fez olhar para mim mesma e descobrir que eu sou capaz. O tempo, bom, o tempo em que eu tinha os meus bebês todos dependentes de mim, o tempo que me fazia dar de mamar para todos os três, porque todos os três mamaram em mim, o tempo, com o tempo, os meus bebês foram crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Com o tempo, os meus bebês foram ficando adolescentes. O tempo, quando criança, trazia muita gritaria, muitos risos. Os nossos natais era a alegria de ver os nossos filhos, os meus filhos, abrindo cada pacote de brinquedo que eram dados por minha família, que eram dados por nós. O tempo me fazia chegar no portão e gritar o nome deles na rua, porque estavam jogando bolinha, porque estava brincando de queimada, porque estava pulando corda, porque estava brincando de cabaninha com a coleguinha da frente. O tempo, tempo, o tempo me fazia ler o boletim deles, tudo com nota azul. E eles vinham correndo me entregar aqueles boletins. E eu dizia para eles, não fizeram mais que a sua obrigação? Vocês não trabalham. Estudar é prioridade. O tempo. O tempo. O tempo. O tempo me fez corrigir os meus filhos com vara. O tempo me fez educá-los. O tempo me deu hoje a saudade de lembrar do sorriso dessas crianças pela sala, pelo quarto, pela cozinha, pela varanda, pelo terreiro, que hoje tem um nome sofisticado de pátio, ou como que chama aquilo? Área de... Como que fala? Eu vejo muita blogueira falando, quando eu lembrar eu falo. O tempo fazia com que eles subissem no pé de manga que eu plantei pequenininhos quando nós mudamos para cá, e agora o pé de manga cheio de manga madura, e eles subiam nele para colher manga no pé e chupar no pé. O tempo fez
com que eles rodeassem a casa de um lado para o outro, ao redor da casa, brincando de pique-pega. O tempo me trouxe na lembrança que muitas vezes, ao chamar um, eu chamava o outro. Eu queria chamar um, mas eu confundia e acabava falando o nome dos três, chamando um pelo nome dos outros, porque a vida, o viver, a convivência deles aqui dentro era tão barulhenta que às vezes me fazia esquecer os próprios nomes. O tempo. O tempo. O tempo passou. Minhas crianças foram crescendo. O tempo passou e às vezes um deles trouxe um boletim com nota vermelha. E apanharam sim, porque eles não tinham outra coisa a fazer, a não ser os seus deveres de colocar a casa em ordem e estudar. O tempo, há tempo. O tempo em que eu instruir meus filhos, eu os instruir para respeitar professores, para respeitar os mais velhos, para ter amor pelos avós, do quais eles chamam vovó e vovô. Eles não são só vô e vó, porque eu fui criada por vô e vó. Eu achava uma coisa muito abstrata, muito fria, então eu queria ser chamada de mamãe. Eu queria que eles chamassem meus pais de vovó e de vovô, e os pais do Daniel de vovó e de vovô. O tempo levou 2, 3 deles, e hoje só tem a vovó, só tem a mamãe, a minha mamãe. O tempo. Cresceram com eles e de repente o cheiro do chulé saiu da casa. Que chulé, Helena? O chulé do tênis que eles vinham da escola em dias de educação física. O tempo. Cresceram com eles. O tempo os fizeram casar, sair de casa. E hoje eu tenho um tempo para mim. Mas aquele tempo traz tanta nostalgia para o meu coração que eu sinto saudade daquele tempo. E bem dizia minha avó, aproveita enquanto eles estão pequenos, porque um dia eles vão crescer e eles vão sair. E ontem, domingo, estavam todos comigo. A minha primeira geração e minha segunda geração, que é o meu Caleb. E eu fiquei olhando para aquele alvoroçar de vozes todas ao mesmo tempo, aquela alegria, aquele riso. E eu tive vontade de voltar no tempo. E tê-los de novo debaixo das minhas asas e protegê-los e guardá-los. Mas eu descobri que eu não sou dona do tempo. O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Éramos 5. Éramos 5. Hoje somos 3. Amanhã será só nós 2 e daqui um tempo, será um só. Porque a vida é assim. Eu queria dizer para você como que você encara o seu tempo. Como que você daí do outro lado vê o seu tempo? Eu tenho um tempo aqui na minha frente, onde está a minha mamãe abraçada comigo, onde está o meu Caleb e a minha filha, onde está eu, onde estou com as 3. Mateus não é muito de tirar retrato, ele é muito reservado,
Mas eu ainda quero tirar um retrato. Ontem eu vi, eu tenho um porta-retrato de todos nele, mas não tem o Mateus, né? Ele não gosta de fotografar. Eu tenho muito dele, bebê, muito retrato dele, porque bebê não tem vontade. E sabe o que o tempo me trouxe? Me trouxe a alegria de saber que nenhum deles se perderam. Eu não fui atrás de professoras para brigar com professora se elas tivessem feito ou ralhado com eles. Talvez você não saiba o que é ralhar, né? Que elas tivessem sido dura com eles, porque eu vi minha mãe trabalhar na escola desde pequena até quando eu me casei, que logo que eu me casei ela aposentou-se. E eu sabia o quanto que a minha mãe nos ensinou a respeitar professores, a respeitar os mais velhos. O tempo me trouxe lembrança de uma época em que a minha mãe ia conversar com a professora. E a professora estava parada na porta da sala e eu na carteira ao fundo. E minha mãe dizendo para a professora, pode repreendê-la se ela não fizer direito. O tempo de hoje me traz mulheres agredindo professores, matando professores. O tempo de hoje, você não ouve mais o grito das crianças pela rua, você não vê mais pega a bola, jogando bolinha, você não vê mais o teco-teco das bolinhas, você não escuta mais disso, porque esta aparelhagem aqui está comendo os cérebros das crianças. O tempo me diz que as nossas crianças estão sem tempo para o tempo. Vão envelhecer sem saber o que é subir num pé de árvore, o que é ficar lá em cima. Depois das chuvas das goiabas, aqui chama assim, meu pé de goiaba tá todo florido, e dá cada goiaba desse tamanho. Eu costumo dizer goiaba chuchu, dá umas goiabonas. E a gente subia, comia goiaba, comia o bicho da goiaba junto, porque eu lembro de eu falando assim, ó, bicho de goiaba, goiaba eu não tá... Quando criança a gente não tinha tempo de ficar catando lagarto de goiaba. Subia no pé de jabuticaba e chupava jabuticaba no pé. As crianças hoje vai na feira escolher. Aliás, os pais vão escolher, porque a criança talvez nem gosta. Nem gosta de jabuticaba, não gosta de manga, não gosta disso, não gosta daquilo outro. No meu tempo, se comia o que punha na mesa. Merendava a comida da escola com prazer. O tempo me trouxe ao pátio da minha escola, onde tinha um grande pé de jatobá. E esse jatobá dava seu fruto. E eu lembro que a gente ficava doida na hora do recreio, quem catava mais jatobá? E quando a gente chegava era tipo um embornal, aqui chamava assim, minha avó falava assim, eu não sei como é que chama o trem, é um negócio de saco de linhagem que ela costurava pra gente colocar os cadernos. E ali a gente enchia de jatobá e comia jatobá até sair poeira de jatobá no nariz. E minha avó falava, agora tem que ficar 1 hora sem tomar água, porque senão vira cimento, vocês morrem. E a gente respeitava isso. Se fosse hoje, eu faria até vitamina de jatobá, porque hoje eu já não vejo mais falar de jatobá. Eu não vejo mais falar desse fruto. Ah, tempo! Como eu gostaria que as minhas crianças entrassem nas minhas memórias. Entrasse lá no fundo das minhas memórias e visse que o tempo não acaba com a gente, mas o tempo traz lembranças de outrora. O tempo traz em mim a vontade
de querer nascer de novo, embora eu já nasci em Cristo Jesus de novo. Não tínhamos muito o que comer, faltava alimento em casa, ninguém brigava por causa de pedaço de carne. O meu era aquela parte depois da coxa que aqui em Minas Gerais é chamada de Santo Antônio. Né? Eu gostava do Santo Antônio, eu gritava, deixa o Santo Antônio pra mim. Ai, que tempo. O tempo passou. Minhas crianças cresceram. Saiu do ninho, bateu asa e voou. Hoje já não tem barulho. Hoje não precisa dizer, fique calado, eu quero ouvir a reportagem. Não tem mais isso. Cala a boca, menina! Para de chorar, você vai apanhar. Não existe mais isso. Porque o tempo passou para eles também. Passou por eles. Eles vivem outra vida. Mas nunca, nunca essa geração terá o tempo que eu tive. De ser uma menina que jogava finquete, futebol, que jogava bolinha de gude, que jogava pedrinha, que pulava amarelinha, que pulava corda, que rolava um bambolê, que bamboleava com a cintura, com o pescoço, com as mãos, com os braços, e era craque no bambolê. O tempo de hoje está criando um monte de robôs. E alguns desses robôs estão matando, estrupando, espancando, desrespeitando, porque você, do outro lado, não tem tempo para corrigir o seu filho. E sabe o que a Bíblia me diz? A vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. O bichinho já nasce lelé. Entendeu? Como que você pode estar dizendo isso? Presta atenção se você tem ou teve criança pequena. Os meus faziam isso. E eu trabalhei há pouco tempo num lugar de crianças abandonadas pelas mães. E a criança, ela já nasce com aquele pecado original. Então, esse bater no rosto, esse querer puxar o cabelo, se você deixar a mordida que eles dão, estão coçando o dentinho. Você está criando o serial killer de amanhã. Mulheres que falam que nunca deu um tapa num filho. Pelo amor de Deus. O meu mundo caiu. O seu filho, eu tenho certeza que não tem o respeito que os meus têm quando se dirigem a mim. E eu sei que, como eu falo para mulheres da minha idade, de 60 anos, eu sei que nós dos 60 criamos nossos filhos da melhor maneira possível. Porque antigamente não tinha televisão para trazer a imoralidade para dentro de casa, tinha televisinha. O que é televisinha? A televisão do vizinho que você assistia pendurado na janela dele. Porque nem todos podiam ter esse luxo em casa, nem todos podiam ter. Qual é o seu tempo? Eu não estou aqui falando do tempo de Deus, nós vamos falar do tempo de Deus. E no tempo de Deus, a vovó blogueira Malu fez uma capinha linda para mim. Quando eu estiver falando, tocando em assuntos bíblicos, vai ser essa capinha que vai estar. Mas quando eu estiver falando de outros assuntos, vai ser eu mesma que vou estar na capinha. Presta atenção. Lembra da sua infância? Tem uma mulher que eu estava lendo a biografia, eu gosto muito de ler biografia de grandes mulheres. Aquela Oprah, não sei, aquela negra entrevistadora famosa dos States. Aquela menina foi abusada, violentada até os 13 anos de idade. Tinha tudo para não ser nada.
E é uma das mulheres mais ricas da América. Sabia? Aquela negra. Então, eu quero dizer que você não tem desculpa, eu não tenho desculpa. Porque quem quer chegar além, quem quer, vai além. O tempo ainda te dá tempo de corrigir as coisas e colocar tudo no lugar. Um beijão. Obrigada, vovó blogueira, pela capinha. Um beijo no seu coração. Quando eu estiver falando a respeito da palavra de Deus, eu vou colocar aquela capinha, né? Hoje eu queria meditar com vocês a respeito do tempo. E que você tenha um tempo bom, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.